Talvez a sociedade possa pensar que pastor só serve para pregar evangelho na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, esta casa, ela trabalha para criar projetos, leis que beneficiam o Estado do Maranhão. Como, por exemplo, políticas públicas, como, por exemplo, medidas que venham ajudar as pessoas nesta terra e no nosso Maranhão. Mas um homem de Deus numa cidade, ele não transforma apenas o aspecto social, mas ele leva uma mensagem que vai impactar vidas e corações. Um pastor em uma cidade que tem uma Bíblia na mão e a ideia do Evangelho, ele é capaz de transformar qualquer mente, qualquer coração. Imagine que uma casa como esta, ela pode criar uma política pública para ajudar dependentes químicos. Um pastor com o Evangelho, ele arranca da dependência química aquele que está nas drogas, no pecado, e traz de volta para a comunhão com Deus. Esta casa, ela pode criar uma lei que possa beneficiar as mulheres contra o poder e o abuso do homem. O Evangelho na boca de um homem de Deus não apenas cria uma lei para obrigar o homem a respeitar a mulher, mas cria princípios de como o marido deve honrar sua esposa e viver na comunhão com Deus. Tem relação sim, e como disse de modo apropriado o pastor Raifran, seria muito importante que essa casa estivesse aqui presente para ouvir esses homens de Deus. Aqui estão esses homens, que se os pastores puderem ficar de pé, eu poderia só pedir, olha aqui, esses homens de Deus. Aqui nós só temos uma parte, que estão nas cidades do Maranhão. Podem filmar eles aí. Homens honrados, homens sinceros, homens de Deus que batalham por uma causa justa e que pregam o Evangelho para uma sociedade melhor. Muito obrigado, pastores. E eu quero encerrar minha fala. Há muitos que defendem nas universidades o pensamento de Karl Marx, que é a revolta da classe, a luta do proletariado, que poderia trazer uma sociedade melhor. Nenhum homem de Deus, ele está no poder do Evangelho para criar revoltas contra o governo, contra a cidade, contra o país, contra a honestidade, contra a verdade. A nossa reação é sempre contra o pecado e contra aquilo que não convém. Os homens de Deus não lutam com a bandeira de Karl Marx. Nós lutamos com a bandeira do Evangelho. Paz, verdade, justiça e santidade. Não lutamos com a bandeira de Augusto Conte, que na verdade é visto como o pai da sociologia, mas foi mal casado, não sabia se relacionar e era péssimo na estrutura social. Nós lutamos por uma sociedade que defende o casamento, que defende a família, que defende a harmonia dos poderes e que defende uma vida justa diante de Deus e da sociedade. Finalizo citando Romanos 11:36. A ele, pois, honra, glória e louvor para todo sempre. Deus abençoe.